Ô, graças a Deus, é hoje que a gente começa, minha gente. Vamos lá, que hoje tem. Depois de uma hora a gente tentando lá pelo Instagram da Hora da Criança. Problema deles do Instagram, mas problema deles que perderam a conta lá de receber essa pessoa tão especial hoje. E aí a gente vai fazer por aqui. Bom dia, Kelly. Vamos lá, agora vai. Deixa só a Aninha entrar que a gente já chama. Eu não vou nem falar muita coisa agora. Agora vou passar o microfone para quem é o convidado do dia. E a gente começa. Cibele Brito, doutora Cibele, irmã de doutora Cíntia, tia da pequena Clarice, coisa linda, ver sua sobrinha Cibele. O que é aquilo, minha gente? Agora tá inventando de passar alguma coisa aqui na rua, vocês estão ouvindo aí, mas faz parte da apresentação. Glória, Regiane chegou, pronto, deixa a Aninha voltar que a gente começa, já vou chamar Renato de primeira, não vou nem ficar falando muita coisa aqui não. A gente já esperou muito tempo. Mariúcha chegou? Isso aí, meu bem. Oi, Noi também veio pra cá, coisa boa, gente, ó. Aninha chegou, pronto. Não vou me delongar aqui não, eu vou chamar logo Renato pra gente já começar esse papo, porque ele quis 11, e quem sabe de tudo aqui é ele, não é a gente não. Então vamos lá. Nosso grande pai, o pai maior. Bom Agora, dia, agora foi, Jesus Cristo é bom demais. Ele que sabe de tudo, a gente não sabe de nada. A gente fica é, querendo estabelecer as coisas, previsionar as coisas, mas quem sabe de tudo é ele, não é não? exato. E ele quis assim, então assim será. Bom dia, que prazer estar no Dia dos Pais, conversando com esse pai, com P maiúsculo, um pai que a gente fala com a boca cheia, que é pai, e que Pô, que ajuda, beleza. não é? Que tem uma história tão linda. Eu achei tão lindo quando o Regiane falou lá na missa dos seus 80 anos, sobre como o pai que você foi, a forma como você conduziu a educação dela, né? E com certeza isso reverberava entre os amigos que percebiam e olhavam atentos ali, poxa, aquele pai dali é diferente do meu. É, Isso se deve, acredito, muito ao que você foi permitido ter na sua infância, que a gente sempre traz para a nossa vida, né? A é, forma como a gente vai conduzir as nossas crianças, sempre se dá da experiência que a gente teve enquanto criança. exato, exato. Então, acredito que por ter feito parte da hora da criança, você traz essa figura do pai de uma forma tão latente, tão bonita, tão inteligente. E é um prazer, viu, Renato, estar aqui com você hoje. Agora eu vou deixar com você, porque a gente já quase uma hora aí eu falando, tentando, mas conseguimos. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu querido. É um prazer muito grande, ainda mais que hoje é o Dia dos Pais. Nós tivemos um pai imenso, que foi o Adroaldo Ribeiro Costa, e que nos deu, como se diz, me deu régua e compasso para a vida, né? Então, a Hora da Criança, para mim, foi um presente surpresa, porque eu mudando de residência, eu fui ser vizinho de uma família única que eu amo até hoje e que me apaixonei assim de primeira. E essa família, a mãe dos meninos me vendo com poucos dias era um edifício, né? Um apartamento por andar, e ela aí foi logo me perguntando: você mora aqui, não sei o quê, e eu tenho uns filhos, não sei o quê, vão ser amigos, e trouxe os filhos para eu conhecer, estava tudo na porta dela, e para me conhecer veio um pré-adolescente, veio uma de 3 anos, a outra com 8 anos de idade, eu com 9. Foi aquela festa, eu me encantei por ela, pelo jeito. Eu tinha uma família muito equilibrada, muito feliz, tudo isso, mas me encantou também a maneira deles serem. E aí começamos a brincar. Nesta brincadeira tinha que sair Adroaldo Ribeiro Costa, tinha que sair Narizinho, porque isso era nos idos, era mais ou menos 49, 1949. Narizinho tinha sido com 47, a estreia da opereta, a estreia do teatro infantil, e eles tinham um orgulho imenso, uma alegria de ter pertencido. Aí passou para mim, eu que tinha sido apenas um
Eu apenas assisti o Narizinho de 47. E aí fui relembrando e achando aquilo maravilhoso. Eu sempre fui muito musical, a minha vida toda foi cantando. Eu acho que já nasci com o microfone na mão. E aí o que é que aconteceu? Para lá e para cá, e ela já no ensaio da revista Infância, que nós ensaiamos muito. Então, um dia eu acho que a coisa já estava combinada, mas para mim era uma novidade, né? Era surpresa. E então falou essa família era a família Brito, né? Dona Belice, seu Brito, a Nete, a Dinha, a finada Aline, a saudosa, e o Britinho. E então, eles iam para o ensaio, e aí Dona Belice, feliz lembrança, ela pediu à minha mãe para eu acompanhá-la. E assim eu fui, acompanhei até o passeio público, onde onde estavam lá ensaiando, onde estavam se reunindo. Assim que eu cheguei, eu me deparei logo com o Adroaldo, fui apresentado a ele, daquela maneira espetacular, e ele com aquele jeito, com aquele carisma, e me abraçando, não sei o quê. Ora, se eu cantava muito no banheiro, ele devia já saber também, aí disse assim, peraí, aí botou, o que é que você quer cantar aqui? Aí começou a tocar o piano, eu comecei a cantar, que eu não me lembro. Quantos anos você tinha aí, Renato, mais ou menos? 9 anos, 9 anos. E aí pegou e disse assim, aí depois de eu cantar, me passou a mão assim pelos ombros e disse, vamos lá dentro. Isso tudo com Dona Belice, né? Dona Belice acabou sendo meu ídolo, né? Talvez o meu primeiro ídolo, uma pessoa fantástica, maravilhosa, educada, simpática, e foi muito uma pessoa única na hora da criação, um espetáculo. E aí, pronto, me levaram lá para dentro, para uma sala que eu descobri que era uma sala de costura, e nesta sala, além das máquinas, as araras com roupas penduradas, e eu fui olhando aquilo e eu acho que já fui entendendo. Aí me colocaram em cima de um banco e lá vou eu experimentar uma roupa. E eles conversavam assim, eu sem entender muito, mas no fim eu fui experimentar a roupa do príncipe escamado, que tinha sido de Narizinho. E aí me vesti todo com aquela pompa toda, adorando, né? E aí risadinhas e mãozinha no queixo, a coisa que criança adora, né? E aí disseram assim, não sei o quê, risadinhas, não sei o quê, desce do banco. Bom, vim para casa, contei essa história radiante da vida. E aí já fui para o primeiro ensaio. Neste primeiro ensaio, eu já fui entender que era um príncipe escamado, mas não era o príncipe escamado de Narizinho. Tanto Sim. que a roupa que me experimentaram foi uma, e a que eu usei foi uma outra mais simples, que era do dia a dia do príncipe. E a de gala era só no terceiro ato, quando tinha a valsa, aquela pompa toda, né? Todo o reino das Águas Claras reunidos para homenagear Narizinho. Então, eu comecei a ensaiar, mas o quadro de infância que eu ia pertencer era o quadro da Festa do Sítio, em que todos os convidados eram personagens de história infantil. Bom, essa minha chegada na Hora da Criança e essa minha participação em infância e nos programas de rádio que eu recitei e cantei, eu considero a minha primeira fase na Hora da Criança. Depois eu tive a fase de
a fase, né, que eu era levado. Dona Belice me levava e me trazia junto com as meninas, ou todas, ou uma só, dependendo dos ensaios. Depois tive a fase de pré-adolescência, que eu já comecei a ir sozinho, tomava o bonde, voltava, essa coisa toda, né? Depois veio a fase de adolescente, que também até as voltas. Sempre tinha gente amiga, gente do meu bairro, que justamente servia de companhia para mim. E aí a coisa foi indo quando veio a fase de, apenas por causa da idade, fui convidado para fazer parte na revista Nossa Árvore Querida, e depois eu tive que me dedicar à minha profissão, faculdade, constituir família, né? Tive filha. Então, não abandonei meus amigos, como não me abandonaram os amigos que eu fiz lá. Ele também, de vez em quando, tinha aquele convite, ou um telefone, ou um recado, que era para poder eu aparecer, porque queria que eu fizesse uma coisa, queria que eu cantasse, que eu recitasse, qualquer coisa assim, no rádio, né? E aí eu fiquei. Depois teve uma fase horrorosa, que foi a fase do acidente dele, das cirurgias de face que ele fez, o acidente que teve de carro na estrada do aeroporto. E, se eu não estou enganado, foram 17 cirurgias na face. Ele chegava a dizer que a face dele já não pertencia a ele, pertencia a um grande cirurgião plástico daqui. E aí foi uma atividade, uma situação da Hora da Criança muito triste, porque sem a presença dele. Mas como ele soube construir amigos, como ele teve extraordinários ajudantes, vamos dizer assim. Então, Companheiros, né? Parceiros. Andou, os parceiros. Foi andando. Até que, quando chegou em 72, ele mais uma vez me convida para ser entrevistado no rádio, que aí já era Rádio Cultura. E ele me disse, depois que acabou o programa, que ele perguntou a minha vida, se eu tinha construído família, como era a coisa, o que é que eu fazia e o que significou a Hora da Criança. Veja bem, ele se orgulhava muito daqueles que seguiram a carreira artística, mas se orgulhava também bastante daqueles que não seguiram, mas fizeram uma faculdade, constituíram família, estavam já alcançando um cargo assim relevante na sociedade. Tinha uma postura que ele se orgulhava muito também, porque ele tinha aquele costume de sempre falar que a Hora da Criança não era uma escola de artista. Ele utilizava a arte, toda a sua plenitude na socialização e educação da criança. Bom, então, aos poucos, eu fui conhecendo a personalidade, o homem que era Adroaldo. E, sim, como eu falei, quando chegou em 72, que ele me chamou para fazer essa entrevista, ele aí me disse que buliu com todos os meus sentimentos. Você sabe que depois do programa, fora do ar, quase de segredinho, ele disse assim: você sabe que eu vou reencenar Narizinho? Aí eu fiquei, vai, que beleza. Ele disse: eu vou precisar de você. Era a coisa que eu mais gostava de ouvir. Eu vou precisar de você. Era sinal de que eu tinha que ir lá. E eu disse: quando o senhor quer que eu vá, que eu apareça? Ele disse: quando faltasse uns 2 meses, eu quero você na contrarregragem, porque você conhece a peça de cabeça para baixo, de lado. Então, fiquei radiante. Cheguei em casa contando essa história, minha mulher, tudo isso. Minha filha tinha 2 anos. E assim aconteceu, e assim eu fui.
e radiante. Quando cheguei, foi mais uma emoção. Entrei no Teatro do Instituto Normal, né? Atual auditório do ICEA. Chegando lá, fui direto olhando o palco, as luminárias, a luz principal no meio da plateia, aquela plateia imensa de 1.700 cadeiras, 300 em cima. Tudo para mim foi uma emoção muito grande. Eu aí me caminhei para os camarins, olhando as cortinas, cortinas que a gente fazia um buraquinho para botar o dedo e mostrar a alguém da plateia pré-combinado que a gente estava ali. Eu fiz isso muito. Inclusive, uma vez foi muito interessante, porque alguém costurou e botou um remendozinho com o mesmo pano. Não adiantou, porque a gente tirou Furaram o o pano. remendo e ficava olhando quem viu, quem já entrou, e por aí lá vai. Bom, então, chegando no camarim, que eu vi aquelas criaturas que eram do meu tempo. Eu acho que quase a totalidade. Algumas tinham morrido por problemas de saúde, mas foi uma emoção. Vê-las do mesmo jeitinho, foi recebido com carinho, com brincadeiras, uns me chamando de papagaio, de louro bicudo, outros... E quem sabia perguntou: cadê sua filha? Quem não sabia: você tem filhos? Por que você não trouxe? E eu aí dava logo uma desculpa. Ah, minha filha é muito danada, é muito obediente, mas é muito danada, ela não para, ela corre, ela... Não, mas você devia trazer. E nisso o Adroaldo me disse: por que não traz sua filha? Quando eu cheguei em casa que contei para a Ana, minha esposa, Ana foi logo dizendo: ah, é? Por que nós não vamos? Ela era frustrada porque não foi do elenco, né? E aí lá vai Rejane, que foi uma outra grande emoção na minha vida, fazer o que eu tinha feito, vivenciar o que eu vivenciei de bom na hora da criança. Ter contato, carinho e papos imensos com o professor Adroaldo, que era a coisa que ele adorava, né? Ficar conversando com criança, puxando, essa coisa toda. E assim lá foi Rejane, por uma coincidência imensa, pela idade, né? Ela com 2 anos foi ser formiguinha, e o papel da formiguinha na opereta Narizinho era carregar o puleiro do papagaio, colocar num ponto pré-determinado, né? Riscado no palco, para depois o papagaio entrar e fazer uma saudação, porque ele era o orador do reino, fazer uma oração, uma saudação a Narizinho e ao príncipe, no almoço que o príncipe tinha oferecido a Narizinho. Outros e outros também se apresentaram, como Lagartixa, os Tangarás que dançaram, os Vagalumes Mágicos. Era uma variedade muito grande. Bom, então, Rejane foi fazer um quadro que o pai tinha feito em 1950. Bom, aí já minha relação com o Adroaldo já foi uma relação diferente, né? Eu como pai, ele como que estávamos na mesma idade, né? Então ele fazia graças, ele contava. Às vezes uma vez ele me perguntou, como ele gostava de fazer: como é que está você? Está muito ocupado? Porque eu ia buscá-las, Ana, e que Ana se entrosou logo. Se entrosou, começou a fazer trabalho de secretaria, a olhar, não sei o quê. E tinha outros também que colocaram seus filhos lá, ex-integrantes que colocaram seus filhos. E isso foi muito importante para o Adroaldo, foi muito importante também para nós pais, porque a gente via o caminho que a gente estava mostrando aos nossos filhos. E aí, o que é que aconteceu? Ele me perguntou um dia assim, você está muito ocupado? Aí eu disse: estou, né? O consultório, coisa toda. Ele disse: ótimo,
É assim que eu quero saber. Só gosto de pedir coisas a gente ocupado. Era outra coisa que ele fazia muito. Ele era extremamente engraçado. E aí me pediu, eu quero que você arrume todo o arquivo da Hora da Criança. Aquelas pastas todas com peças, esquetes, e como ele chamava, lógico, né? As cortinas. As cortinas eram entre atos, ou se não, entre quadros, né? Que ele apresentava coisas cômicas, brincadeiras, por aí lá vai. E eu fui para fazer, arrumar, feliz da vida. Só que, depois de algum tempo, eu vi dele o seguinte comentário: eu nunca dei um trabalho nunca entreguei um trabalho a uma pessoa de uma maneira tão errada. Porque entregar esse serviço a você foi uma loucura minha. Porque cada papel que você pega, você vai ler, você vai comentar, você vai não sei o quê, e nunca mais que isso vai acabar. Então, pois é. Outros comentários também que ele veio a fazer, por justamente eu ser adulto, nem sempre eu era comigo sozinho, claro. Eu estou dizendo assim, mas outros que estavam juntos na mesma situação minha, né? Pais, meninos lá, pais, meninos e ex-integrantes, né? Porque os outros, logicamente, não ficavam ali na mesa, junto do piano, conversando com ele. Então, ele fazia muito comentário, ele falava sobre as dificuldades, falava sobre determinada criança, o que ele viu, como foi o caso que ele tinha uma colega dele, cronista, Hildegard Viana, que tomou posse na Academia de Letras. E foi um negócio muito bonito, porque ela é folclorista. Teve gente do candomblé, de várias seitas, de coisas que foram homenageá-la. E, então, ela chegou lá, sabendo da união dele, e ele também sabendo da união da Hildegard conosco, que era como parente, vinha também passar aqui dias, Semana Santa. Aí ele disse a ela, sim, mas você viu, ela agora é imortal, está na Academia de Letras. Ela aí virou para ele e disse, você também é imortal. Ele disse, eu imortal? É imortal no coração das crianças. Você imagine, Adroaldo via essas coisas, ele ficava radiante, porque durante os anos ele conversava muito com as crianças e ele recebia essas trocas de carinho. Era um negócio sério. É assim como lá naquela carta de Glauber, né, Renato? Que ele disse, pai absoluto da meninada baiana. Da menina da baiana, exato. Então, outra coisa também que alegrou muito a Adroaldo, e passei também a perceber ao longo dos anos pelo meu temperamento, foi que ele em torno dele foi criado um grupo de pessoas que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. A gente não pode esquecer. E ele me disse uma vez que Lobato, quando veio assistir, depois de muita conversa, muita carta, ele já mandou para Lobato uma coisa assim definitiva, curta. Narizinho vai ser inaugurado 22 de dezembro com sua presença. E, se não me engano, a resposta de Lobato foi essa: irei, se não houver discurso. Ele não andava muito bem das pernas com a cultura, a política, né? Caiu na asneira de dizer que o Brasil tinha petróleo, e por aí lá vai. Mas isso passou. Então, o que é que acontece? Aí ele me disse, Adroaldo, na minha fase de pai, ele disse, sabe... Sim, mas aí Lobato, depois de tanta emoção, de ver seus personagens ali trabalhando, Narizinho, Dona Benta, Visconde, Pedrinho,
ele disse assim: Adroaldo, tem uma proposta para lhe fazer. Vamos botar a peça debaixo do braço, profissionalizar um elenco e correr mundo. Foi aí que ele virou para mim, depois de comentar isso, ele disse: e sabe por que eu não fui? Aí eu fiquei assim olhando, ele disse: porque eu jamais seria ingrato com todas aquelas pessoas que comigo inauguraram o teatro infantil brasileiro. Aquelas pessoas que fizeram o Narizinho. Quer dizer, se eu já raciocinava, se eu já observava o jeito dessas pessoas, dobrou a minha pesquisa, não, dobrou o meu conceito, a minha preocupação para avaliar, a minha avaliação sobre essas pessoas. Era impressionante. Eu não posso citar nomes, mas tinham pessoas que eram divinas, maravilhosas, perdiam, largavam suas casas, a sociedade era outra. A mulher não estava na rua, também exercendo uma profissão, se realizando como profissional, era muito doméstica, mas ela, mesmo assim, sempre trabalhando, ela largava sua casa, às vezes por horas ou até por dia, para costurar, para emendar, para bordar. Então, para que tudo isso? E os homens, né? Os homens, ou maridos ou não, ou apenas tinham filho, sobrinho, iam para lá também de martelo, de prego, de serrote, de prancha. Para quê? Os chamados, que nós passamos a chamar de voluntariado. Foi o primeiro voluntariado que a gente conheceu na vida. Essas pessoas iam para embelezar, para Adroaldo realizar o sonho dele. Então, iam para lá, e aí o que é que a gente via? Feito doidos, procurando ver onde é que o botão caiu, onde é que aquela tábua estava meio torta. Então, essa gente tem que ser reverenciada o tempo inteiro, não é? Porque tudo fizeram em prol da beleza e do brilho das nossas peças. E, para lembrar bem, que nós fizemos o Teatro Infantil Brasileiro, inauguramos e fizemos diversas peças até 61, sem existir a cola tenaz, cola tudo, fio de nylon, plástico, isopor, nada disso existia. Os cenários eram feitos com camadas de papel pardo e com pranchão vinha com goma arábica. Todo o espaço era ocupado por coisas desenhadas. As luzes, quando não encontrava a luz da mesma cor, era papel colorido para dar tonalidade diferente. Não que a montagem de hoje, que vocês fazem brilhantemente, não tenha valor, não pode haver comparação a nível de esta é melhor, esta é pior. Porque vocês também, a Hora da Criança atual, ela merece um respeito nosso imenso. Ela continuou o sonho de Adroaldo. Ela faz o que Adroaldo queria. Eu digo sempre assim, a Hora da Criança atual é a que Adroaldo queria. Ela queria ter espaço, ela queria ter salas, ambiente, professores de iniciação musical, de coral, de artes plásticas, de dança. Era isso que ele queria, porque ele acreditava que era isto que ia compor a personalidade da criança. Era através deste trabalho, com muita disciplina e respeito, como nós tínhamos e vocês também mantêm, que a criança aprende a ser cidadão, aprende a cumprir horário, aprende a agradecer,
aprende a respeitar o outro. Você não via supapos, brigas, lógico, coisas infantis você via, fuxiquinho, essas coisas, tudo isso aí. Você via, isso é normal quando está entre crianças, mas coisas sérias, de respeito ao pessoal mais velho, isso não acontecia. Então, quando vocês hoje abrem o pano para apresentar uma coisa que eu tive até a felicidade de, em 2003, ser convidado por vocês, 2013, né? Ser convidado com vocês para participar, como velho, participar de coisas criadas Experiente. por Paulo, né? E aí, isso também foi maravilhoso. Ou se não, quando eu vou para o ensaio do coral, porque acabei nunca me desligando de vocês, mesmo quando eu não estive assim tão à frente, mas além das amizades, né, que eu não deixei de ter, carinho imenso, eu tenho aqui atrás, eu não sei se está vendo, esta foto foi de uns amigos da Hora da Criança. Fizeram a foto grande com uma dedicatória lindíssima. Tenho também aqui do lado da mesa uns quadros também de outro amigo que pintou esses quadros e que me presenteou. Então, eu tenho recordações lindíssimas. Então, quando vocês também, quando eu vou para os ensaios do coral, e todos, praticamente, eu acho que 99,9% foram ex-integrantes da Hora da Criança, quando eu vou para os ensaios e passo pelas salas e vejo os professores lá, meninos tocando flauta, sax, outros dançando, outros no chão fazendo brincadeiras, outros desenhando, outros na sala de canto. Isso me emociona muito. E eu digo, graças a Deus, isso não foi parado. Vocês atualmente merecem nosso respeito. Eu já disse isso várias vezes. Vocês são orgulhos para a gente, porque tomaram a frente e lutam, trabalham, fazem tudo para que a Hora da Criança sobreviva. Porque todos os nossos espetáculos, todos os nossos governantes, que eram logicamente convidados, os nossos governantes iam à plateia ou iam ao palco no fim das apresentações e parece que, como é que diz, decoravam as frases, porque diziam, com aquela postura política, não sairei do governo sem que dê a Hora da Criança a sua sede. E foi. Depois de muitos anos, foi que também para uma doação, que fizeram essa doação para a prefeitura, e graças a Deus a Droalden assistiu, e nós também que fomos testemunha quando nós recebemos este terreno. E aí corremos o terreno todo com aquela alegria, certo de que daí a um ano a gente ia ter a sede ali. E então, a sede veio muito tempo depois, porque vocês que tomaram a frente, como foi o caso de... Agora eu vou falar o nome, Josélia, que quase nasceu lá, e Ieda, que quase também nasceu. Porque essas três continuaram com uma luta imensa, ensaiando debaixo numa casa muito simples no Rio Vermelho, perto da Fonte do Boi, e que em cima tinha uma aula de karatê. E como era tabuado, fazia aquela zoada. Então, elas tinham que esperar que acabasse essa zoada das aulas, que não sei de quem era de outra coisa, independente da Hora da Criança, para começar o ensaio. Foi por este trabalho, foi por essas idas, os convites que elas atendiam, aí a uma escola, e ao SESC, que uma vez foram também, levar o que a Hora da Criança fazia. Que às vezes muita gente até achava bobagem quando cantava a Galinha Có e batia os aios, mas na realidade não era. Feliz da Criança que hoje em dia ainda pode utilizar
essas brincadeiras, essa maneira de comportamento. Por causa desse trabalho, foi que a coisa foi indo e acabou se conseguindo essa construção dessa sede, né? Foi avisada que nós recebemos, se eu não estou enganado, um bilhete dizendo que nós íamos, nossa sede seria construída. Isso no governo do Antônio Carlos Magalhães. E por aí lá vai. E outra coisa também que eu... Essa história, viu, Renato, que você fala da construção da sede, é bom até eu ilustrar aqui uma passagem que eu sempre ouço falar, Joca falar, e é importante dar destaque a isso. Ela disse que certo dia ela trabalhava na Secretaria da Educação do Estado, né? E no estado da Bahia, e certo dia ela chegou para a professora Dirlene, a hora da criança ia fazer 50 anos, no ano seguinte, e ela chegou para a professora Dirlene e disse: ó, professora Dirlene, eu quero que você, através de Zezé, Maria José Rocha, nossa amiga, eu quero que você marque com o governador, porque a gente precisa falar com ele que vai ser um grande feito, já que nenhum desses aí que o senhor falou fez. Ele fazer nos 50 anos, né? Tem todos os motivos. Ele é sócio benemérito da Hora da Criança. Então, a professora Dirlene disse: não, Joca, vamos fazer o seguinte: eu vou, converso com ele, porque você sabe que Antônio Carlos é de momento. Tem dias que ele tá, né? Tem dias que não tá. Então, eu que já conheço, eu vou lá, canto a pedra, vamos ver o que é que ele vai dizer. No dia seguinte, Joca chegou na secretaria de manhã, a professora Dirlene já estava ligando. Ela chegou no setor, o setor dizendo: Joca, a professora Dirlene, a secretária está lhe procurando. Ela foi até o encontro, a secretária disse: ó, professor, o governador disse que escolha a equipe, escolha o pessoal que vai realizar, e a senhora acompanhe a obra e faça uma coisa muito bonita para resgatar a memória de Adroaldo. Então foi desse jeito aí que aconteceu a construção. Inclusive, ele procurou a Josélia para saber de Josélia como queria a sede, né? E bem pedir como que uma licença. Vem cá, eu posso usar os meus arquitetos? E ela, que não caiu do nada, né? Aí, já à frente da prefeitura, ela disse: não, claro, pode ser feito pelos seus arquitetos daqui. E outra parte muito interessante, conseguiu uma audiência com o ministro da Educação, que na época era o Jarbas Passarinho. Então, ele relatando este fato, era uma coisa sensacional. Nós estávamos na sede do Santo Antônio, ele me contando que o Jarbas Passarinho, a partir do momento que ele falava da Hora da Criança, explicava como era, ele se levantava da cadeira no entusiasmo só e dizia: meu Deus, não é possível, como se diz, não é possível se fazer uma coisa nesse tipo. E aí aconteceu isso, ele se levantava. Adroaldo ficou no entusiasmo, claro, no entusiasmo grande, vendo ali um futuro promissor. E aí ele virou e disse assim: olhe, você tem meu telefone, o geral oficial, mas leve este. Este é o meu particular. A hora que você quiser falar comigo, você fala. Imagina, né? Então, Adroaldo me disse, assim, na mesa, lógico, sempre eu digo me disse, mas sempre podia ter outras pessoas junto. Se eu morrer, vocês digam a todos que eu morri realizado. Porque ele tinha certeza de que dali ia sair uma coisa muito boa, que no fundo seria a sede. E aí, com pouco tempo, muito pouco tempo, foi agendado a visita do ministro, certamente por ele. Nós nos preparamos para recebê-lo. Os meninos, né, se prepararam com a peça
marcou-se o horário, Adroaldo eufórico, quando a plateia já estava quase que cheia, lotada, ele foi falar com a plateia da ribalta, comentar sobre o acontecimento, o que ia acontecer, a chegada do ministro, essa coisa toda. E nada do ministro chegar. Você imagine o que era a fisionomia de Adroaldo. Ele ficava para cá e para lá, olhava o relógio, telefonava, até que uma vez ele disse, eu vi, não sei como, as coisas, disse assim, me ligou do aeroporto dizendo, Adroaldo, eu ainda não pude sair daqui. Uma hora foi se passando, o espetáculo começou, Adroaldo se desculpou e o ministro não apareceu. Você calcule que frustração não foi. Frustração imensa. Plateia, como sempre, muito cheia, porque nós não tínhamos uma mídia, né? E dissesse, vamos ao teatro, teatro é cultura. Isso não existia ainda. Mas um carrinho, uma fobica que na rua, que eu não entendo muito de carro, mas aquela fobica na rua com alto-falante. Vá hoje ao Teatro Instituto Normal, assistir ao opereta infantil, Narizinho. Então, você veja a que ponto nós chegamos. Porque todas as nossas peças, os nomes eram muito infantis. Narizinho, infância, Timide, enquanto nós cantarmos, Monetinho, nossa árvore querida. Nomes que se confundiam até com imbecil, né? Para quem não fosse muito coisa. Mas nós lotávamos. Chegamos a vender 2.000 ingressos. Nós superlotávamos. Nós fazíamos uma matinê, uma soirée, como se chamava, espetáculo noturno, às quintas e aos sábados, e nos domingos de tarde uma matinê. Nós víamos engarrafar aquela zona do Barbalho. E no tempo da minha filha, tive a oportunidade de assistir o Campo Grande, 1972, o Campo Grande engarrafado. Quando me apareceu um dos nossos amigos, ex-integrantes, com os filhos na mão, vai me vendo, eu me caminhando para frente do coisa, e me pede, Renato, pelo amor de Deus, me arranje o ingresso. Ela aflita, porque estava com os filhos, né? 5, 6 anos, e não conseguiu. Que isso foi até Laurinha, né? Nossa amiga, nossa querida Laurinha. E então, conclusão disso tudo. Então, as peças foram assim. Cada peça também, embora com nome muito infantil, as peças tinham uma plateia infantil, mas tinha uma plateia adulto muito grande. E, justamente, Adroaldo aproveitava isso para mandar as mensagens altamente adultas. Narizinho era um sonho, mas, de qualquer forma, Lobato, através dos personagens, ele mandou muita mensagem, muita coisa, né? Lobato foi único. Depois veio Infância, em que ele mostrava toda a evolução da criança, contato com as letras, com as brincadeiras no segundo ato. No terceiro ato, quando ela começava a ter seus ídolos, Papai Noel e outros que apareciam. No quarto ato, era a festa no sítio. Logo tinha morrido um ano atrás, há 2 anos atrás, e aí ele faz de conta da Ininha, que era próprio dela, ela inventa fazer uma festa no sítio para mudar, porque estava todo mundo muito entediado, muito, né,
sem graça para nada, querendo, inclusive, que Dona Benta dissesse, fizesse alguma coisa. Mas, conclusão, ela convida todos os personagens de histórias infantis, traz eles para o sítio, eles se distraem, Cinderela dança valsa, a menina da Figueira conta que foi a vida dela, o Barão de Mucaus, o Alfaiate mata sete, o Pinóquio, que era tido como grande mentiroso, o Pequeno Polegar, que chegava todo pernóstico, mostrando que ele dava aquele passo de 7 léguas, e por aí via. Mas, no fim, quando chegava a Caruchinha, pedindo que todos voltassem para os livros, porque eles eram personagens de história e que eles precisavam voltar. E aí pede a Sherazade para ela contar, contar uma nova história. E ela diz que todas que sabiam ela já tinha contado. Pede a Dona Benta para fazer um livro novo, mas Dona Benta conta que ela não era escritora e que ela não sabia escrever, que ela era um personagem. Mas aparece uma fada, que era uma cena muito bonita, porque ela aparecia de surpresa do lado do alto, no lado dos camarotes, e que ela dizia que não chorem, que não fiquem tristes, porque a Emília, quando todo mundo recorre a Emília diz que ela via que ela não tinha valor nenhum, que ela não sabia mais nada, que ela não podia inventar mais nada, e começa a chorar. Quando a fada diz a ela que não chore, Emília, não fiquem tristes, meus meninos, vocês voltarão para os livros, vocês voltarão para as mesmas histórias. Então, ele aí mandava a mensagem de que a criança ia sempre aparecer novas crianças e que as crianças iam ser novos leitores e que os personagens que estavam ali iam ter os mesmos valores. E o final era aquele apoteótico que era a fada mostrando um recém-nascido de fraldinha, com 2 meses por aí, que é para poder se movimentar muito e ser pequenininho para a fralda. Para ser mostrado à plateia, ela do alto, ela fazia isso. Depois de... Isso ela fez infância, depois veio Monetinho. Enquanto nós cantávamos, porque foi uma revista comemoração dos 10 anos da Hora da Criança. Monetinho também teve uma mensagem espetacular, que mostra toda a força, a inteligência, a capacidade de Adroaldo. Falar do filho abandonado dentro do próprio lar. Filho órfão de pai vivo. Para as crianças, para nós que representávamos, não significava nada. Era uma brincadeira. Para as crianças que estavam na plateia, era uma brincadeira. Mas para os pais, para os adultos que estavam lá, era um momento muito forte. Porque com esse desprezo que os pais davam a Monetinho, acreditando que ele, com um quarto de brinquedos, com o dinheiro que eles proporcionavam, os pais, ele era um menino feliz, mas isso não acontecia porque ele não tinha o carinho, ele não tinha o afago, o beijo, o olhar dos pais. E era isso que ele queria incutir, essa mensagem que ele queria passar e logicamente, que passou. Então, nessa peça nessa Monetinho, ele passa essa mensagem de cuidar, de orientar, de estar mais junto do filho, de ter atenção, de ouvir o filho, que era a coisa que ele fazia muito. Ele ouvia muito o que nós estávamos perguntando. Nunca ele estava de lado, nem estava conversando com alguém, não. Ele queria saber o que é que a gente estava querendo perguntar. Depois de Monetinho veio Timide. Timide, ele prova de uma maneira muito lúdica, com meninos, os 8 meninos vivendo em Vila Vida, que é uma vila de crianças alegre. Ele mostra que no Brasil
Veja bem a capacidade de Adroaldo. Em 1957, ele prova que no Brasil, não sei quantas crianças morriam de fome e de doença pelo abandono dos nossos governantes. Então, o que é que acontecia? As crianças... Tem uma cena fantástica, que era uma pantomima, em que as crianças acabavam ficando tão desorientadas que entravam no palco, assim, desorientadas, com a orquestra fazendo aquele alimentação. Quando parava de vez, eles paravam na posição que estivessem. E a cada momento era um negócio fantástico. Então, ele... A cada badalada do sino, né? Um caía. Com a badalada do sino, o sino do campanário de Vila Vida. Tocava. Então, essa cena era como uma outra também de Monetinho que passou. Era a plateia, a prova de que a plateia estava entendendo, a plateia adulta, que a criança ia acompanhar e aplaudir também. Mas a plateia adulta entendia porque ficavam de pé. Tinha um diálogo em Monetinho, que a partir do momento que o Monetinho se sentiu triste, e os conselheiros, ou melhor, tinha um conselheiro do palácio que alertou a rainha e ao rei que Monetinho estava triste, que Monetinho estava se sentindo abandonado. Monetinho não tinha a coisa deles, então o palácio estava sem felicidade. Então, Adroaldo, mais uma vez, na sua capacidade, personificou a felicidade. E esta felicidade fora do palácio, ela vai procurar voltar ao palácio. E, telhada pela Esperança, que foi também personalizada, a fada Esperança, a Esperança dizia: vá ali, pergunte a não sei quem, até que ela diz: vá no Vale dos Meninos Abandonados, que são os atuais meninos de rua. Então ela vai, chega lá, a felicidade toda sofrida, né? Sofrida, como é que diz assim? Triste. Então vai e pede aos meninos, encontra um menino cantando, e os meninos estão ali jogando pedrinha na mão, jogando baralhinho, tem um que está fumando. Você vê aquele menino mesmo abandonado, que não tinha visto nada na vida, nada tinha sido oferecido a ele. Então ela chega e diz, se dirige, e ele dá as costas, se dirige a outro, e o outro diz: não sei, quem é a senhora? Aí ela diz: eu sou a felicidade perdida. E ele diz: não sei quem é. Perdidos somos nós. Aquilo dali me mata também com Deus. Aí ele vem com aquele diálogo lindíssimo, que enquanto houver gente como nós, nem príncipe, nem rainha, nem rei vai ter o respeito e acreditar por nós. Então, por aí você veja que a capacidade de Adroaldo era por criança, para criança, mas com a mensagem adulta. Depois veio... ele voltou, né? Narizinho praticamente de 5 anos, e voltou e foi fazendo, até que veio a morte dele, e vocês... como é que diz assim? Você não era gente, você... Mas sua tia e ele... Era anjo. Começaram a cuidar disso e chegou no ponto que chegou, como ele realmente queria, não é? E essa coisa de fazer o que ele fez, mas lógico, modernizando, lógico que com outra linguagem, porque ele próprio, quando nós fomos para o Teatro Castro Alves, que era o sonho nosso, de antigamente, né, de trabalhar no Teatro Castro Alves, mas esse Teatro Castro Alves que também foi uma coisa dele,
ele deu muita força para construir o Teatro Castro Alves. Então, quando nós fomos para Castro Alves, ele já fez reforma nas peças, já fez reforma nos cenários, tirou ato, passou a ser 3 atos, porque eram mais de 3 horas de apresentação. Eram quase 300 crianças representando nos 4 atos. Todos os atos, todos, para quem não conhece a história, foram com orquestra. E tudo isso vocês mantiveram de muito trabalho, de muito sacrifício, eu sei, porque nunca abandonei vocês, sempre tive informações. Depois, quando veio a sede nova, que ficou Josélia na frente, aliás, as outras também ficaram na frente com a sede nova. Mas aí, como organizou, com a ajuda de governo e questões de luz, de água, de algum conserto, mesmo às vezes faltando muita coisa, como acontece agora, né, que esse vendaval aí acabou com o nosso coisa de... Como é o nome? Onde estão guardadas... Nosso acervo? O cenário, perdão, nosso acervo cenográfico. Pois é. Então, que está sendo um sacrifício, nós colaborando e pedindo a outras pessoas que colaborem também, porque é muito dinheiro e a sociedade não tem. Então, a gente está espalhando por aí, não tem como valor estipulado, é quando cada um quiserem, mas a Bahia precisa realmente responder a esse pedido da Hora da Criança. Perfeito. Eu estava tentando buscar o card aqui para poder botar aqui. Tá, okay? Eu estou tentando buscar o card aqui para botar aqui para a gente. Pode continuar, pode continuar. Exato. Então, conclusão, é isso que a atual Hora da Criança quer que seja... quer a resposta dessas pessoas. Para mim, foi maravilhoso, espetacular. Lucrei muito com a minha... o que absorvi da Hora da Criança. No trato com os meus pacientes, no respeito, na compreensão, né, das diferenças, as diferenças sociais, tudo. Foi muita unidade de trabalhar também em serviço público. Eu trabalhava em regime de plantão e era um dia só na semana. Mas Renato, eu vou lhe pedir uma coisa. A gente sabe que nosso tempo aqui foi apertado, mas eu não podia encerrar nossa conversa. Eu já recebi aqui uma mensagem de que só faltam 1 minuto e meio. Eu não posso encerrar sem pedir o que todo mundo clama sempre que a gente conversa e sempre que você aparece lá no Instagram, o povo pede ele para cantar. E hoje, um dia especial, Dia dos Pais, eu gostaria de fazer um pedido. Você pode me atender? Claro. Eu gostaria que você cantasse pra gente aquela música de Roberto Carlos, É Preciso Saber Viver. Pode ser? Que beleza. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o mal se o bem e o mal existem, é preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Feliz Dia dos Pais.
para todos. 13 segundos, Obrigado. 10 segundos estamos finalizando. Que maravilha. Vamos fazer o Memórias Parte 2. Não vamos terminar aqui não, viu? E vai ser lá pelo Da Hora da Criança. Vamos conseguir. Um beijo.